O Tratado de Versalhes, né? Compreendendo sobre o Tratado de Versalhes. Bom, o Tratado de Versalhes foi um documento assinado pela Alemanha por ela ter sido responsável pela Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra e a França colocam a Alemanha como sendo única, né, responsável pela Primeira Guerra Mundial. Esse tratado vai trazer uma série de imposições, de restrições, né, de sanções à Alemanha. Então, de acordo com esse tratado, a Alemanha fica impossibilitada de desenvolver um exército, né? Ela não pode desenvolver o exército. Ela fica proibida de desenvolver a sua indústria bélica, tanques de guerra, né? Armas pesadas. Ela fica proibida de desenvolver a aeronáutica, a marinha. Ela tem que pagar uma multa bilionária, mais ou menos 269 bilhões de marcos, né? À França e à Inglaterra. Ela tem que devolver, né, os dois territórios, a França ceder dois territórios à França, conhecido como Alsácia e Lorena, territórios esses, né, que são ricos em minérios, né, minério tão importante, né, para a indústria. Ela é obrigada a reconhecer a Áustria, a independência da Áustria. Ela é obrigada a devolver, a ceder, né, à Polônia o território de Poser, né, e a Prússia Ocidental. Então, assim, essas imposições feitas por esse Tratado de Versalhes, que aconteceu no dia 28 de junho de 1919, fez com que o povo alemão, a Alemanha e o povo alemão, né, se sentissem humilhados. Né? Foi uma humilhação ao povo alemão. A gente tem que parar para analisar, mas por que humilhação? Né? Se foram eles que criaram tanta desgraça, né? Tantas mortes, tantas perdas, se foram eles. A gente tem que entender que estamos vivendo naquela época, e aquela época estava pairando sobre a atmosfera, sobre o ambiente, né? Sobre as universidades, enfim, sobre alguns pensadores, estava pairando a eugenia, né, que são teorias racistas, o darwinismo social, o racismo científico, né, colocando um povo, uma raça, né, superior a outra. Então, esses pensadores colocavam a Alemanha como sendo a raça pura, né, a raça ariana pura, eles que deveriam ter todo o desenvolvimento do planeta, seja a partir do progresso, né? Eles eram, entre aspas, digamos, essas teorias colocavam eles como mais inteligentes, os mais bem adaptados, né? É uma transmutação, né? Uma falsificação das ideias de Charles Darwin, né? Darwin nunca falou isso, né? Darwin falou sobre, enfim, sobre as espécies animais que se adaptavam, enfim, colocando uma raça superior a outra em nível de inteligência, de melhor adaptação, de mais força. Darwin nunca falou isso, né? O primo dele lá, o maluco lá que, né, modificou as ideias de Darwin. Então esse tratado vai despertar num povo alemão, um povo altamente egocêntrico. Eles sempre se acharam, né? Se acharam enfim, a raça superior. Então quando você vem com esse tratado impondo multas bilionárias, né? Vivendo naquela época lá da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha já estava em crise, a indústria estava paralisada, a situação do emprego era dramática, não tinha emprego, o povo estava passando fome, né? Esse tratado vai trazer uma crise moral para o povo alemão. O povo alemão vai se sentir prejudicado, né? Na concepção do povo alemão, eles foram, isso não existe, porque eles são os melhores, né? São os mais, eram naquela época, né? Hoje o povo alemão são mais cegados, mas naquela época eles eram os melhores, né? Os mais bem adaptados. Então vai trazer, de certa forma, um sentimento de revanche, de ódio, principalmente a França, né? A França e a Inglaterra, que foram eles que impuseram esse tratado. Então, justamente esse tratado e esse sentimento de revolta, né, ele vai trazer na Alemanha, vai desenvolver na Alemanha, vai deixar na Alemanha um campo fértil, né? O povo alemão precisa se apegar em algum líder, e surge alguns líderes, né? Nós já sabemos que surge algum líder ou um líder, né, totalitarista, nazista, né? Que é o Hitler, né? Então, assim,